Tudo bem, pessoal? Voltamos agora com o próximo tema relacionado sobre registros contábeis. Esse tema, ele quer saber o seguinte: quais são os impactos da execução orçamentária da despesa sobre o passivo exigível? Ou seja, quais são os impactos da execução da despesa sobre o passivo? Basicamente, você tem que saber que existem três situações. A gente viu essas três situações ao longo das aulas anteriores, só que agora chegou o momento de dar uma ênfase sobre os três tipos de lançamento envolvendo a despesa. Então, o primeiro lançamento seria o seguinte. Primeira situação seria a obrigação já existe com o atributo P. Que é exatamente o caso do precatório. O precatório ele já existe e ele está com o atributo P aqui. Nessa situação, que é a primeira situação, o que é que eu devo fazer? Aí primeiro, essa situação que a gente vai ver aqui do precatório, ela serve também para quem? Ela serve para provisão do 13º salário, ela serve para juros e ela serve para operação de crédito. Basicamente essas quatro. Porque nessas quatro situações, inclusive precatório, você reconhece a obrigação contabilmente em um momento anterior ao momento do empenho. E agora a gente vai empenhar. Aí o que é que a gente sabe? Vamos lá. Você vai ter o subsistema orçamentário. E aqui você vai ter dois lançamentos no subsistema orçamentário. Você vai ter o subsistema de patrimonial e você vai ter o subsistema de compensação. Qual seria o lançamento no momento do empenho? No momento do empenho, o que é que aconteceria? Você debitaria no 6.2 e creditaria no 6.2. Você debitaria no 6.2 e creditaria no 6.2. No patrimonial, você faria a conversão do 2.1 para o 2.1. E no de compensação, você debitaria e creditaria no 8.2. Como seria o lançamento, então, no subsistema orçamentário? Então, no subsistema orçamentário, você debitaria, só para deixar claro, débito e crédito, débito e crédito, débito e crédito, débito e crédito. Aí, continuando. No subsistema orçamentário, o primeiro lançamento seria, você debita crédito disponível. E você acredita onde? Crédito empenhado a liquidar. Só que, como é uma obrigação que você já reconheceu lá antes, você já vai usar uma em liquidação. Aí você vai debitar em crédito empenhado a liquidar e vai creditar em crédito empenhado em liquidação. Beleza? Seria isso. Aí o que é que acontece na sequência? Subsistema patrimonial. Esse lançamento aqui ele é radical, porque como é que você vai fazer? Ó? Você tinha precatório com atributo P, aí você vai criar o precatório com atributo F. Então como é que você vai fazer? Você vai creditar precatório com atributo F e vai debitar precatório com atributo P. Então, precatório F, você acredita, porque é a nova obrigação que surge, porque você está aumentando uma conta que é credora, e você debita precatório P. Beleza? Você faz a conversão. Aí o que é que acontece? Subsistema de compensação. Você vai trabalhar agora com a DDR. Então você vai ter disponibilidade por destinação de recursos a utilizar. Como você empenhou, você vai usar DDR comprometida por liquidação. Seria isso. Aí fechou. Então, esse lançamento a gente já fez? Já. A gente tinha feito isso aqui na aula que a gente trabalhou com
o empenho de juros e empenho das operações de crédito. Só que agora chegou o momento de dar uma ênfase em tudo ao mesmo tempo. Vamos fazer agora a liquidação. Vamos fazer aqui do lado. Aí na liquidação, isso aqui foi um empenho, tá? Isso aqui foi um empenho. Como seria a liquidação? Subsistema orçamentário, débito e crédito, e subsistema de compensação, débito e crédito. Aí pergunta, nessa situação, na liquidação, você vai trabalhar com o subsistema patrimonial? Não. Porque nessa situação, que situação? Quando você já tem uma obrigação com o atributo P anteriormente, você já reconheceu a obrigação com o atributo F no momento do empenho. Então, olha o que eu estou falando. Quando você vai empenhar uma obrigação que já existia com o atributo P antes, a obrigação com o atributo F ela é reconhecida no momento do empenho. Logo, não tem mais o que reconhecer no momento da liquidação. Essa liquidação aqui é totalmente proforme. E qual seria o lançamento aqui? Aí no subsistema orçamentário, 6.2, 6.2, aí você colocaria crédito empenhado em liquidação e crédito liquidado. E no subsistema de compensação, aqui eu cometi um erro, tá? Rapidinho, vamos corrigir. Ó. DDR comprometido por empenho. Tá? Vamos corrigir aqui. DDR comprometido por empenho. Agora sim. Aí na liquidação, aqui a gente está falando de liquidação. E aqui a gente está falando de empenho. Aí na liquidação, o que é que vai acontecer? Eu vou debitar DDR comprometido por empenho. 8.2, 8.2. DDR comprometido por empenho. E vou acreditar em DDR comprometida por liquidação. Então, repetindo. No lançamento do empenho, eu vou debitar DDR a utilizar e vou creditar DDR comprometida por empenho. Na liquidação, eu vou debitar DDR comprometida por empenho e vou creditar DDR por liquidação. E o último lançamento, que é o pagamento. Aí no pagamento eu vou ter subsistema patrimonial, subsistema orçamentário e subsistema de compensação. Como seria esse registro? Aí vamos colocar aqui. Débito, crédito, débito, crédito, débito, crédito. Como seria o lançamento? Seria o seguinte. Subsistema de patrimonial. A gente teria aqui crédito, caixa. E a gente debitaria quem? Ó? Precatório com atributo F. Precatório com atributo F. E no subsistema orçamentário, como é que seria? Crédito empenhado liquidado, crédito pago. Então a gente colocaria aqui crédito liquidado, e aqui crédito pago. E no subsistema de compensação, aí mesma coisa aqui, ó. A gente vai usar essa conta DDR comprometida por liquidação e DDR utilizada. DDR utilizada. Então, isso aqui que eu fiz seria os mesmos lançamentos, só ia mudar ao invés de precatório P para precatório F, mas seria a mesma coisa se fosse provisão do 13º salário. Seria a mesma coisa se fosse juros, e seria a mesma coisa se fosse operação de crédito a pagar. Seriam os mesmos lançamentos. Só ia mudar o nome das contas do subsistema patrimonial aqui, e ao invés de eu debitar precatório F, eu debitaria juros F, eu debitaria operações de crédito F, ou eu debitaria salários de pessoal, salários a pagar F. Só ia mudar isso. O resto, tudo igual. Beleza? Vamos passar agora para a segunda situação. Qual é a segunda situação? Então vamos apagar aqui. Então aqui, como eu paguei, né? Aqui agora ficou 80 mil
e aqui ficou 80 mil. Vamos deixar logo certinho aqui. Aqui ficou com 80. Porque eu tirei 20 mil dos precatórios. Aí vamos lá, vamos continuar agora. Segunda situação. Segunda situação trabalha com a seguinte realidade. A segunda situação. A segunda situação diz assim, ó. Segunda situação. Entre o empenho e a liquidação, recebe-se a nota fiscal e se demora para liquidar. Ou outra forma de falar, recebe-se a nota fiscal e se leva certo tempo para liquidar. Então aqui, a segunda situação é, recebe nota fiscal e leva-se um tempo para liquidar. Ou seja, existe um lapso temporal entre o recebimento da nota fiscal e a efetiva liquidação. Aí vamos trabalhar com a aquisição de máquinas no valor de 10 mil. Uma máquina no valor de 10 mil. Equipamentos, 10 mil. Exemplo, equipamentos no valor de 10 mil. Como é que funcionaria isso? Se você vai adquirir equipamentos é porque trata-se de um fato permutativo. Sai dinheiro, diminui ativo, caixa, e aumenta ativo, equipamentos. Então como é que funcionaria? Funcionaria da seguinte forma. Vamos fazer aqui no empenho. Empenho. No empenho aconteceria basicamente o seguinte. Você só vai trabalhar com o subsistema orçamentário e o subsistema de compensação. Por quê? Você não sabe ainda quando você vai receber a nota fiscal. Se você vai conseguir fazer a liquidação no mesmo dia que você, ou não, contemporaneamente, ao receber a nota fiscal. Você não tem essa informação ainda. Então, seu empenho agora é um empenho padrão. Então, como é que o empenho padrão funciona? Você vai ter o subsistema orçamentário e o subsistema de compensação. Débito e crédito. Débito e crédito. Qual seria o lançamento no subsistema orçamentário? Seria o seguinte. Débito em crédito disponível. E crédito em crédito empenhado a liquidar. E como seria o lançamento no subsistema de compensação? Seria o seguinte. Seria DDR a utilizar. E aqui seria DDR comprometida por empenho. Isso aqui foi o lançamento do empenho. Subsistema orçamentário, subsistema de compensação. Débito, crédito disponível, crédito em crédito empenhado a liquidar. O que é que muda? É porque dessa vez, como eu ainda não recebi nada, e eu não reconheci a obrigação antes, eu não trabalho agora, nesse momento, com o crédito empenhado em liquidação. Aí o que é que acontece? Segunda fase. Vamos colocar aqui. Vamos chamar isso aqui de letra A e vamos chamar isso aqui de letra B. Recebimento da nota fiscal. Se você recebeu a nota fiscal, vamos colocar aqui um N. Se você recebeu a nota fiscal, é porque aconteceu o quê, pessoal? Se você recebeu a nota fiscal? Se você recebeu a nota fiscal é porque recebeu o material. E aí como é que funciona? Você vai ter aqui o seguinte. Você vai ter o subsistema patrimonial e você vai ter o subsistema orçamentário. Por que você não vai trabalhar com o subsistema de compensação nessa situação? Porque no subsistema de compensação, você realmente tem que comprometer por liquidação. Porque a próxima conta aqui é o seguinte, ó, DDR comprometida por liquidação. Você ainda não liquidou, você apenas recebeu a nota fiscal e vai demorar para conferir. E aí o que é que acontece? Aí você debitaria em débito, crédito, débito, crédito. Aí você debitaria em 1.2 equipamentos. E aí vamos colocar aqui equipamentos, ó, equipamentos no valor de 10 mil.
E você colocaria aqui em fornecedores, no valor de 10 mil. Sendo que esses fornecedores já vão estar com a letra F, porque você já recebeu o material. Então eu ficaria aqui 2.1, fornecedores, com a letra F. Beleza? Aí continuando. E no subsistema orçamentário? É um lançamento puramente vertical, débito e crédito. Aí o que é que vai acontecer agora? DDR comprometida por empenho. Desculpa. Aqui. Crédito empenhado a liquidar. Crédito empenhado a liquidação. Quase que eu me empolguei aqui. Crédito empenhado a liquidar. E aqui, crédito empenhado em liquidação. Beleza? E aí o próximo, letra C. A letra C, ela vai trabalhar com a liquidação. Aí pergunta, nessa liquidação vai ter algum impacto no subsistema patrimonial? Não. Por quê? Porque já houve impacto aqui no reconhecimento. Essa despesa ela já foi reconhecida contabilmente, não recebendo a nota fiscal. Então essa liquidação aqui é proforme. Então como é que seria o lançamento aqui? Você vai ter o subsistema orçamentário, débito e crédito, e você vai ter o subsistema de compensação, débito e crédito. Como seria o lançamento no subsistema orçamentário? 6.2, 6.2, só que seria o quê? Ó? Crédito empenhado em liquidação. E aqui crédito liquidado. E no subsistema de compensação, como é que funcionaria? Eu teria aqui, pegando o gancho aqui nessa, ó, DDR comprometida por empenho. E aqui, DDR comprometida por liquidação. Aí você vai ver que agora, e isso a gente viu na aula, o pagamento de qualquer despesa orçamentária é o que, pessoal? É o mesmo. Aí eu vou apagar agora para fechar aqui o pagamento. Ó. Pagamento. D. Pagamento. D. Pagamento. Aí no pagamento como é que vai funcionar? Você vai ter o subsistema patrimonial aqui embaixo, débito e crédito. Aí como é que funcionaria? No subsistema orçamentário, o que é que você teria? Você teria que debitar em crédito liquidado e creditar em crédito pago. Então, crédito liquidado e aqui crédito pago. Beleza? Aí próximo. DDR. DDR comprometida por liquidação. E próximo, DDR utilizada. E aí, continuando. Agora seria o subsistema patrimonial. Agora eu vou tirar dinheiro do caixa. Ó. Eu vou debitar, eu vou creditar a caixa. E eu vou debitar quem? Equipamentos. Pronto. Aí com isso, o que é que vai... Equipamentos não, pessoal. Eu vou debitar fornecedores. Fornecedores com atributo F. Então, o que é que vai acontecer? Ó? Eu vou zerar isso aqui. E eu vou tirar isso aqui e vou colocar 70 mil. Beleza? Então seria isso. Vamos partir para a terceira e última situação, que é a situação em que a liquidação coincide com o recebimento da nota fiscal. E a gente fecha por aqui.
Então vamos lá. Vamos apagar tudo isso aqui. E vamos falar agora da terceira e última situação. Então, vamos nessa. Terceira e última situação. Já vamos deixar aqui caixa e equipamentos. Então vamos lá. Então aqui ficou caixa 70 mil. Equipamentos 10 mil. Beleza? Então seria isso aí. Aí como é que funciona? Funciona da seguinte forma. Terceira situação. Terceira e última. A nota fiscal coincide com a liquidação. Aí eu vou colocar agora um veículo de 30 mil. Para até comparar exatamente com a situação 2. Aí vamos colocar aqui. Veículo, 30 mil. Então você está adquirindo o veículo no valor de 30 mil. Então vamos lá. Vamos começar com o empenho. Letra A. Empenho. Aí você teria o subsistema orçamentário e o subsistema de compensação. Débito e crédito. Débito e crédito. Certo? Como funcionaria agora? Igualzinho à situação 2. Não vai mudar nada em relação à situação 2. Aí você vai debitar em crédito disponível. E aqui crédito empenhado a liquidar. Beleza? E no de baixo, que seria o subsistema de compensação, você vai debitar DDR a utilizar e você vai acreditar em DDR comprometida por empenho. Seria isso. Beleza, pessoal? Aí chegou agora a hora da liquidação. Só que essa liquidação, ela realmente, a nota fiscal coincide com o fato gerador. Seria a letra B aqui, ó. Letra B. Liquidação. Então, como é que funciona a liquidação? Nessa liquidação, você vai ter o subsistema patrimonial, você vai ter o subsistema orçamentário e você vai ter o subsistema de compensação. E aí, como é que funcionaria? Como agora você recebeu a nota fiscal e conferiu tudo certo, então você, aí vamos colocar aqui 30 mil, né? Então você vai colocar aqui, ó, veículo. Vamos colocar aqui com outra cor. Veículo. 30 mil. Aí eu vou colocar aqui. Fornecedores. Fornecedores. R$30.000. Beleza? Até agora, fato permutativo. Até agora, fato permutativo. Aí como é que funcionaria? Eu vou debitar veículo e vou creditar fornecedores. No valor de 30 mil, só que aqui já vai com atributo F. Por quê? Porque agora eu já recebi o material, agora eu já tenho uma obrigação realmente que eu tenho que pagar. Subsistema orçamentário. Aí você vai debitar em crédito empenhado a liquidar e você vai creditar em crédito empenhado liquidado. E como é que funcionaria o controle da disponibilidade de recursos no subsistema de compensação? Você vai debitar em DDR comprometida por empenho e você vai acreditar em DDR comprometida por liquidação.
Seria isso aí, tá bom, pessoal? DDR comprometida por liquidação. Aí vamos agora para a última, o pagamento. Como seria o pagamento? O pagamento, você vai ver que ele vai ser o mesmo dos últimos 3 lançamentos, só vai mudar o nome da conta, ó, fornecedores. Então, o fato é o seguinte, aqui vai ficar zerado e aqui vai ficar menos 30 mil, aqui vai ficar com 40 mil no caixa. 30 mais 40 mais 10, 80. Então, como seria o lançamento do pagamento? Então, vamos fazer aqui, ó. Subsistema patrimonial, débito e crédito. Subsistema orçamentário, débito e crédito. E subsistema de compensação, débito e crédito. Então, como é que funcionaria? No pagamento, você vai tirar dinheiro do caixa, então você credita caixa. Só que você vai debitar fornecedores. E esses fornecedores estão com atributo F, pessoal. Eu só posso tirar dinheiro do caixa se minha obrigação estiver com atributo F. Aí, próximo. Eu vou debitar em crédito liquidado. E eu vou creditar em crédito pago. E no subsistema de compensação, eu vou debitar em DDR comprometido por liquidação. E eu vou creditar em DDR utilizado. Você vai ver que esse lançamento do pagamento, tirando essa conta aqui, fornecedores, o resto, tudo igual. Então, moral da história. Você tem 3 situações que podem ocorrer nos lançamentos contábeis em relação à despesa, que afetam de forma distintas o passivo exigível. Na situação 1, é quando você tem obrigações contábeis, que você já reconheceu elas com o atributo P em momento anterior. Nessa situação, o impacto no passivo é no momento do empenho. Foi a situação 1. Na situação 2, é quando eu recebo a nota fiscal e demora um tempo até eu liquidar. Nessa situação, o passivo ele vai ser impactado no momento que você receber a nota fiscal, ainda que você não tenha concluído a liquidação. E na terceira situação, que é a mais fácil, certo? A nota fiscal ela vai coincidir com o momento da liquidação. Então, nesse momento, é que o passivo é impactado. Beleza, pessoal? Então, é isso que você precisa saber sobre os impactos da execução orçamentária da despesa sobre o passivo exigível dentro do novo plano de contas. Vamos fazer umas questões sobre isso aí. Então, vamos lá. O conceito de em liquidação que levou à criação de contas contábeis de controle com esse título no plano de contas se refere a... Então vamos lá. Vamos nessa. Nova fase de realização da despesa. Não é nova fase. As fases da despesa continuam sendo as fases de execução, empenho, liquidação e pagamento. Forma de registrar contabilmente a despesa para caracterizar o andamento da realização da política pública. Vamos marcar aqui um itemzinho aqui. Necessidade de segregação dos créditos empenhados a liquidar para o correto cálculo do passivo financeiro. Essa parece mais completa, certo? Essa aqui me parece ainda mais completa. Situação da despesa cujos valores são destinados à inscrição de restos a pagar, não processados quando já existir disponibilidade financeira, não. Necessidade de segregar no balanço patrimonial as despesas realizadas com pagamento antecipado, também não. Então, das que sobraram aqui, certo? Entre a letra B e a letra C, a que faz mais sentido é essa aqui, ó. Necessidade de segregação dos créditos empenhados a liquidar, certo? Para o correto cálculo do passivo financeiro. Por quê? Ó? Porque antigamente, quando você recebia o material, e você ainda não tinha conferido, antigamente no plano antigo, você deixava crédito empenhado a liquidar. E aí, quando está em crédito empenhado a liquidar, você não sabia se você incluía aquilo ou não no passivo financeiro. Hoje, quando você coloca crédito empenhado em liquidação,
ele já está liquidado, mas ele já está em liquidação. Isso já vai para o passivo financeiro. Então a resposta mais completa foi a letra C de casa. Beleza? Próximo. Assinale a opção que indica o lançamento realizado para a liquidação da despesa com a aquisição de material de consumo para uso imediato no subsistema patrimonial. E olha o que, é que ele fala. Ó. Olha como a questão está sábia. A entrega da nota fiscal coincide com a liquidação. Porque senão, pessoal, se ele não tivesse dado essa dica, você poderia partir da premissa, olha, mas pode ser que eu tenha recebido a nota fiscal e depois eu liquidei. Então vamos fazer a análise da questão agora. Então ele quer saber o lançamento na liquidação. Qual seria o lançamento na liquidação? Você, nesse caso, usa o subsistema orçamentário, o subsistema patrimônio de compensação. Na verdade, está no quadro aqui a resposta. Ó. Vamos olhar para cá. Ó. Por um acaso, o terceiro caso é o dessa questão. Você vai debitar no subsistema orçamentário crédito empenhado a liquidar e crédito empenhado liquidado. Vai debitar DDR comprometido por empenho e DDR comprometido por liquidação credita. E você vai debitar material de consumo, só vai mudar isso aqui. Ó. A única coisa que vai mudar é isso aqui. Material de consumo. Vamos ver qual das opções tem isso aqui. Então vamos lá. Aqui ele fala de bancos. Não tem nada a ver com banco na letra A. Aí vamos ver aqui, ó. Débito, bens de estoque, consumo de material, certo? Crédito, fornecedores. Só que esse aqui, consumo de material, não sei se está a melhor resposta ainda não. Vamos deixar aqui em aberto. É uma resposta. Não estou dizendo que é o gabarito ainda não. Crédito empenhado liquidado. E crédito empenhado a liquidar. Não. Seria crédito empenhado liquidado aqui, ó. Crédito. Então aqui está errado. Vamos voltar para cá, ó. Crédito empenhado liquidado. Ele inverteu na resposta. Por isso que está errado. Fornecedores do exercício. E crédito, despesas correntes. Também não tem isso. Débito. Empenhos liquidados. E empenhos a liquidar. Não, você vai creditar em crédito empenhado liquidado. Então, pessoal, realmente o gabarito é letra B de bola. Porque você vai debitar estoque. Eu só tiraria esse negócio aqui de consumo de material. Porque esse aqui dá uma confusãozinha. Mas ele considerou como certo isso aqui. Porque esse aqui pode dar ideia que você está tirando o material do estoque. E você vai acreditar em fornecedores com a letra F. Ó. Exatamente isso aqui. Ó. Bens, estoque e crédito em fornecedores. Beleza, pessoal? Então, com isso, a gente encerra essa parte da aula, certo? Basicamente, a parte principal do curso é essa. O que vai mudar de uma prova para outra são alguns lançamentos adicionais, que na prática não vi serem cobrados. Mesmo nos editais que olha, você tem que saber diversos tipos de lançamento. Com tudo que você viu até aqui, você está preparado. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Fiquem com Deus e até a próxima.